Olá, bom dia. Vou fazer esse vídeo aqui em homenagem ao meu filho Davi, meu futuro filho aí. Quero deixar essa mensagem em homenagem a ele. E é legal que quando eu era adolescente, um tio meu tio Enilson, ele tinha me indicado para ler o livro de 1º e 2º Samuel. E tem histórias aqui que são marcantes, que praticamente a gente aprende muito, sempre a gente aprende com a palavra de Deus. E 1º e 2º Samuel, as histórias de Davi, de Saúl, foram histórias que impactaram a minha vida. E eu vou passar um pouco do que eu aprendi. Então vamos ler em 1º Samuel, capítulo 17 e versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo, e diziam uns aos outros: Vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem, e também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de imposto em Israel. Então Davi perguntou aos outros que estavam por perto dele: O que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Aqui nós estamos falando de Golias, né? De Golias, que estava afrontando o exército de Deus vivo, né? O povo de Israel. E aí Davi pergunta várias vezes. E várias vezes ele ouve sobre a recompensa de quem matar aquele homem. Primeira coisa que eu aprendo aqui, que quando você foca, quando você tem uma mentalidade, você programa sua mente para a vitória, para a conquista, para o sucesso, você tem grande chance de conquistar, você tem grande chance de conseguir ter sucesso na sua vida. Por quê? Em Provérbios fala: como imaginou a sua alma, assim é. Então a neurociência diz que tudo que você coloca na sua mente, que você acredita, que você vai fazer o possível para acontecer, porque um lado é você acreditar, outro lado é você também fazer o possível. É você acreditar e agir, né? Não adianta acreditar e ficar parado. Então tudo que você acredita e age, você tem grande chance de conseguir. Então a mentalidade das pessoas, elas têm que lutar contra crenças limitantes das outras pessoas ao redor. Por quê? Porque as outras pessoas às vezes não conquistaram, não tiveram sucesso, não acreditaram. E aí as pessoas vão tentar desanimar você, falar: não, você não vai conseguir, você não pode, você é pequeno, você é... enfim. Mas usar N coisas, porque a pessoa não vai falar de você, ela está falando dela. Então primeiro ponto, você vai ouvir conselho de pessoas que tiveram resultado, ou que são especialistas na área, ou que te amam, certo? Então você ouve esse tipo de pessoas. E aí a sua mentalidade, ela tem que ser uma mentalidade de prosperidade. Quando eu falo prosperidade, quando eu falo riqueza, não estou falando de dinheiro, estou falando de possibilidades. Então a sua mentalidade, ela tem que ser focada para o sucesso. Não é assim que Gabriel fala em Salmos 1? Salmos 1 fala que ele será bem sucedido se ele obedecer, que está escrito ali em Salmos 1. Ele será bem sucedido em tudo que ele fizer. Claro que tem um tempo também, né? Não vou entrar no tempo nesse vídeo, senão vai ficar muito longo. É o tempo de Deus, né? Mas em relação às escolhas, em relação a você acreditar, você tem que ter uma mentalidade de sucesso. Quer ver uma coisa? Eu vou te provar. Talvez você já viu pessoas que receberam, vou te reprovar em relação à mentalidade, que não é dinheiro, e sim a sua mente, que tem que ser mente de possibilidade, de prosperidade. Teve algumas pessoas que ganharam dinheiro, né, no sorteio, né, aqueles sorteios que fazem, né, que eu esqueci o nome agora, que você faz, que você ganha muito dinheiro. Aí as pessoas ganharam muito dinheiro esqueci o nome agora, fugiu a memória, mas as pessoas ganham dinheiro com isso que você sabe, com loteria, lembrei. Pessoas ganham dinheiro com loteria. Muitas pessoas ganharam milhões. Quantas pessoas ganharam milhões e perderam tudo? Em pouco tempo, poucos anos. Por quê? Porque a mentalidade dela era de pobreza. Não adianta você ter um dinheiro ou riquezas, né, materiais, sem a mentalidade de prosperidade. Sabe por quê? O mínimo de conhecimento para quem investe, sabe que se pegar alguns milhões, deixar aplicado, investido em renda fixa, uma parte em renda fixa, outra parte em imóveis. Imóveis bons, tá? Indico imóveis novos, sou corretor de imóveis. Vai pegar imóvel antigo, mais barato e que vai desvalorizar, e você vai pagar condomínio mais caro. Pega imóveis novos. Você pega imóveis novos, você tem um dinheiro aplicado em renda fixa, uma parte na bolsa que tenha dividendos rodando. Quem investe sabe disso, sabe o que eu tô falando, vai entender o que eu tô falando. Entre aspas, você nunca mais ficará pobre.
porque as suas aplicações vão ter uma vida boa para você. O próprio lucro das aplicações vão trazer um resultado legal. Então, muitas pessoas perderam dinheiro perderam dinheiro na bolsa, não, perderam dinheiro após ter ganhado na loteria, porque a mentalidade delas não era de riqueza, era de pobreza. Então, quando eu falo riqueza, eu estou falando de dinheiro, estou falando de possibilidades, de conhecimento. Quando eu falo de crenças limitantes, eu estou falando de bloqueios mentais que pode impedir você de alcançar o sucesso, de você ter vitória, de você ter uma vida de prosperidade. Quando eu falo de crenças limitantes. E por que eu estou falando isso? Porque quando você vence esses bloqueios mentais, você começa a ter mais vitória na sua vida, certo? Então, Jesus disse, você tem que ser igual a uma criança. Por que igual a uma criança? Porque a criança, para ela tudo é possível. Para ela não há nada é possível. Não, tudo é possível para uma criança. Só que ela vai crescendo e ela vai conhecendo pessoas que não conquistaram, que não conseguiram, que não tiveram sucesso e começa a tentar parar com os sonhos delas. Você não vai conseguir, você não pode, você é incapaz. Quando na verdade você precisa ter uma mentalidade de criança. É isso que Jesus disse. Seja igual a uma criança. Por quê, mano? Um dos detalhes de uma criança é a mentalidade dela, que tudo é possível. Eu digo para você que está ouvindo esse vídeo, eu acredito em você. Eu acredito em você e eu sei que tudo é possível dentro do propósito de Deus, dentro daquilo que é honesto, né? Do plantio e colheita, porque tudo é possível, mas você precisa plantar também, assim como Davi plantou. Se Davi não agisse aqui, não teria uma história para contar que ele desafiou Golias. Então vamos lá. Então, primeira coisa, a mentalidade de Davi. Segunda coisa que eu aprendo, ele fala exércitos do Deus vivo. Enquanto o povo de Israel fala, o próprio exército falou, ele veio para afrontar Israel. O próprio Davi diz, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi sabia sua identidade enquanto o povo não reconheceu. Sabe por quê? Porque quando você conhece a sua identidade, nenhum gigante é maior do que o seu Deus. Então ele fala, o exército do Deus vivo, enquanto o povo falava afrontar Israel. Então Davi sabia que não estava para ele. E detalhe que ele fala exércitos. Por quê? Porque para Davi, anjos, o reino espiritual, os anjos, não são uma história de conto de fadas. Para Davi é real. Por isso que ele fala exércitos, porque quando você vai falar de uma nação, você fala exército, você não fala exércitos. Por quê? Porque Davi sabia que existe exército na terra e existe exército no céu. Entendeu? Quando a Bíblia diz que, em Salmos, os próprios Salmos diz que os anjos acampam ao redor daqueles que temem e os livra, os guarda, os protege. Então, para eu e para você que serve a Deus, é real essa história de anjos. Não é uma história de conto de fadas, é real que Deus te protege. Mas a chave aqui é temer a Deus. O que é temer a Deus? É obedecer seus mandamentos, obedecer seus princípios. Todos os princípios na Bíblia, tanto antigo como novo, plantio e colheita. Tudo que você planta, você vai colher. Não tem como você colher o que você não plantou. Então começa a plantar hoje a sua mentalidade de conquista, mentalidade de sucesso, mentalidade de vitória. Eu tenho um Deus que me guarda, que me protege, que luta comigo, que está comigo, que me ajuda a vencer. Faça a sua parte, porque o que depender de você, é você que vai fazer, né? Deus falou para Josué, tem de bom ânimo, esforça-te. A parte de esforçar é com você, a parte de te dar a vitória é Deus, a parte de fazer o possível é Deus, mas o possível é você, entendeu? E aí Davi, ele sabe que tem um exército de Deus vivo, porque ele reconhece a sua identidade. E aí, mais pra frente, versículo 28, ele abre o irmão mais velho e ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado quando Davi disse, por que você veio para cá? E para quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Tem pessoas que são igual ao irmão de Davi. Até mesmo o íntimo de você, conhece você, está do seu lado, acha que conhece você, correção. E aí ele fala poucas ovelhas. E por que ele fala poucas ovelhas? Porque ele quer diminuir Davi. Tem pessoas que querem diminuir você e você nunca vai crescer diminuindo ninguém. Você não vê nenhum momento na Bíblia Davi diminuindo os outros para conquistar algo. Pelo contrário, Davi foi na caverna de Adulão, né? E levantou homens caídos. A minha e a sua missão é levantar homens caídos. A minha e a sua missão não é diminuir ninguém. É levantar pessoas. É fazer com que pessoas cresçam. Essa é a minha e a sua missão. Assim como Davi também fez. Agora o irmão dele tentou fazer o contrário. Aquelas poucas ovelhas no deserto. Por que você deixou lá? Por que você veio para cá e deixou aquelas poucas ovelhas? O irmão de Davi tenta diminuir ele. E aí o que Davi faz? Davi se desviou na direção de outro. Então, Davi vai se desviar do irmão dele. Daqui a pouco eu chego no irmão dele, da questão de desviar, mas tem uma outra lição que eu aprendi. Que o irmão dele considera a tarefa pouco, né, das poucas ovelhas. Mas olha só que legal.
O que as outras pessoas consideram pouco pode ser o suficiente para ser o treinamento de Deus para enfrentar gigantes. Enquanto o irmão de Davi falava, você tem poucas ovelhas no deserto. E aí você deixou elas lá e tal. E aí o que era pouco por mão dele foi suficiente para ele inventar Golias. Por quê? Porque foi lá que ele enfrentou o leão gigante. Foi lá que ele teve experiências de conquista e de vitória que fez o lembrar que o gigante é quase a mesma altura do leão, quase a mesma altura do urso. E daria, se o mesmo Deus foi com ele, com o leão, com o urso, com certeza seria com ele também com o gigante. Então, o que pode ser pouco para os outros, pode ser o suficiente para ser o treinamento de Deus para você enfrentar gigantes amanhã. Amém? E aí, o que Davi faz quando o irmão dele tenta diminuir ele? Ele vai bater papo? Ele vai discutir? Não. Ele desvia. Ele desvia e vai falar com o outro. Você e eu precisamos desviar de pessoas que não acreditam em você. Você e eu precisamos desviar de pessoas que não vão dar crítica construtiva. Pelo contrário, elas vão tentar te diminuir. Porque uma coisa é crítica construtiva para fazer crescer, outra coisa é a pessoa te diminuir com críticas que não vão fazer você crescer. É o caso do irmão dele. Depois na Bíblia você vai ver que nunca mais Davi nem colocou ele como a Bíblia não fala, não cita que ele estava próximo dos valentes, o irmão dele. Por quê? Porque o irmão dele não acreditava nele. Não ande com pessoas que acreditam em você. Tem uma lista em Timóteo que fala que você tem que se afastar de pessoas. É um outro tema de outro vídeo, deixar para outro tema. Mas tem pessoas que são muito tóxicas, você não precisa andar com elas. Você não é obrigado a andar com elas. Pessoas que não acreditam em você. Você não pode andar com elas, conviver com elas, ouvir o que elas falam. Você tem que fazer igual Davi, desviar. E aí eu vou fechar o tema. Então, depois da experiência dele, quando aí o outro vai chegar de Saul, resumindo a história, Saul vai tentar convencer Davi a não lutar, mas aí Davi vai falar das suas experiências no secreto. Aí fecho esse tema, fecho essas lições que eu aprendi com as suas experiências com Deus no secreto, pode garantir grandes vitórias amanhã que o público vai ver. Então as suas experiências hoje no secreto é o que te dá vitória no amanhã. Quando Jesus ensina as pessoas, olha, quando você for orar, por exemplo, você faz no secreto. Quando você for jejuar, você faz no secreto. Davi estava no secreto, enfrentando, obedecendo o pai dele no secreto. Estava lá, obedecendo o pai dele. Quando ele obedece o pai dele, cuidando das poucas ovelhas que o irmão dele falou, no deserto, além de ser poucas, ainda no deserto, um lugar, entre aspas, que ninguém quer ficar. Aí Davi, essa lição que Davi teve no secreto foi onde ele orou com Deus, foi onde ele teve experiências com Deus, foi onde ele estava no secreto, ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. E Deus que vê todas as coisas, ele não precisa de pessoas que te divulgam para ele usar, divulgam para as pessoas. Na verdade é você que precisa ter um relacionamento com Deus, para que ele divulgue, não foi isso que Jesus falou? Fique no secreto, que no secreto o Pai te honrará. Fique no secreto que em público o Pai te honrará. Então tudo que você for fazer para Deus, faça no secreto e não faça na motivação de as pessoas verem. Faça na motivação de ter um relacionamento com Deus. E no tempo dele ele vai te exaltar, né? Assim que a Bíblia fala, humilhai-vos perante as potentes mãos do Senhor, que ao seu tempo ele vos exaltará. Quem exalta é Deus, não é você que precisa se exaltar, se divulgar. É Deus que te exalta. E eu fecho aqui as suas experiências no secreto, os leões e os ursos que você está vencendo hoje. Amanhã as pessoas vão ver o Golias que você vai matar. Mas primeiro eu preciso ter experiência no secreto. Primeiro eu tenho que ter uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade do que Deus fala para mim. E Deus quer que eu seja bem-sucedido. Deus quer que eu tenha uma vida de vitória. Deus quer que eu obedeça para plantar coisas boas, para colher coisas boas. Fecho isso. O leão e o urso que você venceu ontem te garantirá a vitória do gigante Golias hoje. Tá bom? Deixa essa mensagem em homenagem ao meu filho Davi. Que Deus abençoe, guarde e proteja a sua família. E eu desejo um ótimo dia para você.